Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre a grande obra do mestre Hermes Trismegisto chamado Caibalion. Estou esperando aqui o pessoal, o Biel acabou de entrar para a gente fazer essa live e o Caio, o alquimista, acabou de entrar. Simbora! Então, pedir aqui para posicionar aqui, aceitar, aceitar. Então vamos lá. Chegamos, Chegou hein? o lago. Chegamos, hein? Opa! Agora Salve, sim. salve! Salve, Viva. salve. E aí, papito? É bom E aí? escrever, né? Escrever aqui E aí, embaixo galera? Debater. Vou o tema da live. colocar sobre o que é que vai ser a live. Vamos Fala, lá. grande Edson. Como é que você tá, meu irmão? Um abraço. Bota aí as 7 leis do universo. As 7 leis que regem a sua vida. Pressão na porra. As Que 7 regem leis sua que vida e vão você nem transformar a sua sabe. vida. Exatamente. As 7 leis que não te ensinaram na Vamos lá. escola. E aí que Deveria tá, né? começar lá no maternal já. Deveria. As 7 matérias da escola deveriam ser essa. Em vez de ensinar matemática, não sei o quê. Cada ano escolar Cada ano você aprofundando uma aprende uma lei. lei Era do uma lei. universo. E mesmo assim, ainda ia ficar em falta algumas coisas, né? Vamos lá, vamos lá. Clarinha, seja bem-vinda, Massa. Clarinha. Então, galera, a gente vai falar hoje, né, como o grande Gabriel aí, é o nosso amigo, Gabriel. Falvalho, né, que foi uma obra que marcou aí nossa jornada, né, manos? Foi uma obra que realmente expandiu para a ideia de que o universo é muito mais do que nos foi apresentado, né? E como as coisas funcionam, né? Pode parecer, às vezes, até uma coisa, alguns conceitos muito difíceis, assim, né? Caibalion, o que é isso, né? Mas, na verdade, se parar para atentar e debater sobre o assunto, a gente vê que, na verdade, não é tão complicado assim. Né? É Verdade. muito mais alcançável e entendível do que a gente imagina. Verdade. E quem que escreveu esse livro, Caetano? Então, eu disse que esse livro foi escrito pelo Hermes Trismegisto, né? Mas há controvérsias, né? Não tem nada realmente confirmado. Mas diz que esse livro foi um escrito para interpretar a Tábua de Esmeralda. Né? Existe a Tábua de Esmeralda, que tem alguns dizeres nessa Tábua de Esmeralda, e que tem alguns conceitos por trás dos dizeres, né? Que o que está embaixo com o que está em cima, tudo isso está escrito na Tábua de Esmeralda, e os princípios vieram para facilitar esse entendimento, né? Então, escrever o Caibalion como forma de aprofundar no conhecimento da Tábua de Esmeralda. E tem o álbum, né, de Jorge Benjor, que ele canta, né, as músicas baseadas todas nessa tábua, né, nas leis. Exato. Tem um uma álbum só obra pra isso. incrível de Jorge Ben, que o nome da obra, do álbum é esse aí, né? A Tábua de Esmeralda. E é do início ao fim ele canta. Tem uma música que ele canta a Tábua de Esmeralda toda. Caraca. Então já está presente aí na nossa cultura, né? Já tem alguns elementos aí, alguns artistas já tiveram essa consciência, já compartilharam um pouco das mensagens. Às vezes a gente canta e nem sabe, né, de onde está vindo aí aquela canção, aquela mensagem, mas tem uma raiz aí, né, bem antiga. Tem uma galera bem conectada com essa percepção de mundo, né? Há muito tempo. Né? Como diz o próprio Caibalion,
os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos Aos do entendimento. ouvidos. Os ouvidos do Exato. entendimento. Então, a gente, quando não tem os ouvidos do entendimento, fica só escutando, pegando aquilo ali, mas não transforma aquilo em sabedoria, né? Porque não tem ouvido para ouvir, os lábios vão ter bocas para falar, né? Porque está espalhado aí essas leis, a gente, querendo ou não, está no universo, está acontecendo. A questão é se a gente vai ter a percepção para conseguir entender, interpretar, né? Exatamente. Quando a primeira vez que eu tive contato, né, com essa obra foi através de uma palestra, né, da professora Lúcia Helena Galvão. Até quem tiver interesse depois procurar, uma professora da Nova Acrópole, uma filósofa muito conhecida, né? E ela conseguiu trazer de uma forma muito didática, né, os ensinamentos das 7 leis. E eu lembro quando eu estava assistindo os vídeos dela, veio muito forte, tipo assim, como que eu nunca tive acesso a esse tipo de conhecimento, velho? Como que nunca falaram pra gente, né, sobre essas leis? Porque são 7 leis que regem o universo, então regem também a nossa vida, regem todas as coisas. E são aquelas leis que, se você soubesse, né, desde o início, como elas funcionam, você começa a entender o jogo da vida. E você tendo essa sabedoria de como jogar o jogo da vida, você consegue passar pelos desafios, pelas batalhas, de uma outra forma, de uma forma consciente. Então, muitas vezes a gente aprende essas leis, talvez na dor, em algum problema, porque a gente não tinha essa sabedoria. Então, às vezes, é só a vida mostrando de uma forma muito prática, tipo, olha, você está cometendo, está infringindo uma lei aqui. E por isso você vai ter essa reação. Enfim, a gente vai falar aqui. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, tem essa sabedoria, e se você conseguir internalizar ela e aplicar no dia a dia, você vai ver a transformação, velho. Porque realmente é sabedoria, não é conhecimento, é sabedoria, velho. Perfeito, mano. E você vê que tanto que não é só um conhecimento, é uma sabedoria que a cada momento que você se aprofunda nessa obra, mais você interpreta ela de uma outra maneira, né? Você consegue se aprofundar e ter insights e ter mudanças que a primeiro momento você não teve, né? Porque o nosso nível de consciência não estava ainda preparado para receber aquele conhecimento, né? Eu lembro que uma das coisas na minha jornada que eu aprendi é respeito ao conhecimento, né? Porque muito conhecimento, se não estiver preparado, né, sacode as estruturas mesmo, né? Então, ainda mais esses conhecimentos que alteram, de certo modo, a nossa forma de percepção da realidade, né? Verdade. Então, é sempre bom ir digerindo, entendendo, colocando em prática, né? Porque são conhecimentos muito profundos. Boa. Então, para a gente começar, acho que vale até a pena de tentar, para não acontecer que nem da última vez, né, que a gente acabou passando um pouco do tempo e desligou ali a live, meio que interrompendo. Vamos tentar fazer até às 17 horas, né? Então, são 16h20, em 40 minutos, a gente passar pelas 7 leis. E a gente fechar sempre uma horinha a nossa conversa. Então, vamos lá. Massa. Quer trazer a primeira lei aí, mano? Então, a primeira lei é do mentalismo, né? Que tem muito a ver com... Eu acho que é a grande lei, assim, por trás de todas, né? Porque ele associa que, da mesma forma que a gente cria imagens mentais na nossa cabeça, Deus, o Criador, o mantenedor de todo o universo, ele cria essas mesmas imagens mentais que dão na gente, né? Então, o que ele passa na primeira lei é isso, assim, de que tudo está dentro da grande mente, assim, mas não uma mente humana, sabe? Não uma mente limitada como a nossa, uma mente extremamente grande, abrangente e incompreensível aos nossos olhos, mas que consegue imaginar, elaborar, classificar, integrar tudo que está acontecendo no universo. Massa. Essa lei me lembra muito quando eu penso naquela ideia do projetor de cinema, né? Que é aquele projetor iluminando, jogando aquela projeção daquela imagem na tela. E aí você vê aquelas cenas acontecendo ali na tela, mas na verdade tudo tem origem na mente, no projetor, né? Que lança aquelas imagens. Então, da mesma forma, eu acredito que o criador seja isso, né? Seja esse projetor que lança todas as coisas. Então, a nossa mente, que seja esse projetor, é que faz que
tem a capacidade de materializar, né? Então, assim, é como se tudo fosse uma ilusão, né? É aquela coisa assim, tipo, você vê um filme de guerra ali, aquele sofrimento todo, você, naquele momento, fica até um pouco hipnotizado, você pode até chorar. É uma ilusão, mas ao mesmo tempo você está tão entretido com aquela imagem que você está conectado. E da mesma forma, acho que é a matéria, né? É o mundo que a gente vive. A gente sabe que tudo aqui é uma grande ilusão, entre aspas, mas ao mesmo tempo é o que está à nossa disposição hoje. Então, como você pode mentalizar, como você pode co-criar a sua realidade, né? Então, acho que vem muita questão de você saber que sua mente é poderosa, ela cria. Então, toda a intenção que você coloca, né? Se você quer, pô, às vezes, manifestar algo, você ler, você falar. É isso. Cortou só o final Tinha ali. ficado um pouco mudo no final. Tudo ajuda, né? Todas essas ações, né? De mentalizar, Exato. escrever, intencionar, declarar. É isso que o livro traz muito também sobre o paradoxo divino, né? Que ao mesmo tempo que existe, não existe, né? Onde ele fala que todas as verdades são meias verdades, porque a gente não consegue ver a verdade em si, porque está tudo sendo projetado. Então, ao mesmo tempo que você sabe que isso é ilusão, você sabe que está na matéria, que é uma projeção do astral, é uma projeção lá de cima. Se você estiver caminhando e se você não pegar a mão e abrir a maçaneta da porta, você vai estar de cara com a porta. Mas ao mesmo tempo, a porta é ilusão. Mas ao mesmo tempo, se você não abrir a maçaneta, você vai estar de cara com a porta. Então, é e não é, sabe? E tá nesse conflito, que é o grande paradoxo, né? Do é e não é, tipo, as coisas existem como elas são, mas ao mesmo tempo não existem porque isso tudo está sendo projetado, né? Então, digamos, um ator do filme que você está vendo, né? O cara pode estar, o ator não, mas o personagem ali, ele pode até saber que é um filme, mas naquele momento ele está na guerra, né? Mesmo com todo o conhecimento, ele vai ter que lidar com toda a cena que está acontecendo, que é uma cena de guerra, né? Mas com o nível de consciência que é uma ilusão, que é uma projeção, a gente já pode se comportar diferente. E a gente já não precisa se desesperar tanto, sabe? Com as coisas que estão acontecendo. Hoje, até com essa tecnologia da inteligência artificial, né, aqueles óculos de realidade virtual, você percebe acontecendo É um pouco isso. Né, de você bota naquele momento, você se sente naquele mundo. Então o universo muda, né? E você acaba tomando susto, agindo de uma forma, porque é aquela realidade, é a verdade naquele momento. Perfeito. E uma coisa interessante sobre isso, né? Quando a gente traz a ideia que nós somos criadores através da nossa mente, né? Como se nós fôssemos uma correspondência do Criador, né? O Criador cria através da mente, né? Ele traz esse princípio na mentalidade que o universo é mental, é como se tudo acontecesse na mente do todo, e nós, como representação também desse todo, né? Nós também criamos através da nossa mente. E isso, quando a gente traz para a autorresponsabilidade na nossa vida, a gente vê que tudo que a gente está vivendo é, de fato, uma criação nossa. Algumas conscientes, outras inconscientes. A grande maioria inconsciente, né? O inconsciente governa aí 90% das nossas ações no dia a dia, né? Aproximadamente. E a gente acha que a gente está consciente o tempo todo, né? E é o inconsciente que acaba criando a nossa realidade mais de fato. Por isso, a importância hoje desse movimento de curas, de terapias, porque sozinho, muitas vezes, a gente não consegue acessar o que está instalado lá na base mesmo, ali na raiz, né, que está gerando o resultado, né, a nossa vida como um resultado, né, resultado da nossa relação com a nossa mente, né, quais os argumentos que a gente deixa vencer dentro da nossa mente, qual a vozinha que vence os argumentos dentro da nossa mente, é a vozinha que fala que você não pode, que é difícil, que não dá, que você não tem a capacidade, ou aquela vozinha que fala, não, você pode, dá para aprender, todo mundo aprende, é só se jogar, é só fazer, né? Então, estou dando um exemplo, né, de como essas vozes estão dentro da nossa mente e, a depender de qual a gente der força, der atenção, né, der foco, vai ser o resultado, né? Então, tá tudo na nossa mente, tá tudo
como resultado dessas vozezinhas e o que a gente alimenta, qual dessas vozes a gente alimenta na nossa mente, né? Perfeito. É importante vencer esse diálogo interno, né? Saber escolher. Eu acho que ficou muito meio que na moda quando veio aquele livro, né, da lei da atração, e que é uma pequena parte do princípio do aí, né, com sua mente, com a visualização, as coisas. Mas acho que o que ficou incompleto no livro é porque ele traz muito aquela abordagem que se você apenas ficar colocando ali aquela intenção, tentando co-criar, vai aparecer, vai materializar o carro, enfim, aquela coisa que você quer tanto. Mas, na verdade, a lei do universo, né, quando acho que esse mentalismo tem muito a ver também com o sentir, né? É assim, quanto mais você conseguir já manifestar no seu âmago, tipo, não, isso aqui eu já consigo se usufruindo muito mais do que só pensar, mas você sentir assim, com o coração, uma coisa muito mais profunda. Aí a chance, a força que você está colocando para o universo é muito maior. E aí a chance de você conseguir materializar também cresce muito mais, né? Perfeito, mano. Perfeito. Um exemplo que eu gosto de dar muito assim é que se você olhar para assim, como é que isso aplica no dia a dia, né? Beleza, entendi o princípio, mas quero ver assim na vida prática, né? Ou se você estiver olhando para tá dentro de um prédio, né? Tá dentro de um prédio, você tá dentro de um escritório, por exemplo. Se você olhar para tudo que está do seu lado, tudo, qualquer coisa que está ao seu redor, aonde começou essa coisa? Na mente de alguém. A roupa que você está vestindo, primeiro passou pela mente de alguém fazer aquele modelo naquele formato, tudo certinho. A parede passou pela mente de um arquiteto, de um engenheiro. A caneta que você está usando passou pela mente de alguém. Não tem como se criar uma caneta, um objeto, coisas que a gente usa no dia a dia, que estão ao redor da nossa vida, sem ter passado pela mente de alguém. Ou de muitas pessoas, né, na maioria dos casos. Então, se a gente vê isso no nosso dia a dia, que tudo passou pela mente de alguém para estar aqui, a gente olha para a natureza e acha que não passou pela mente do Criador também? É só um reflexo grosseiro do que é a mente do Criador, né? Então, uma caneta, um violão, um tapete, um isqueiro, são reflexos de imagens grosseiros do que a mente do Criador pode gritar, pode criar, no caso, né? Que é a natureza, que são os rios, que é o sol, que são as estrelas, que tem um nível de complexidade infinitamente maior do que as coisas que a gente cria. Perfeito. Grande Johnny, é verdade. Johnny Boy! Eu até estava vendo, né? Eu vi uma história de Paulo Coelho, essa eu não sabia, velho. Que ele, para poder compartilhar sobre o livro que ele escreveu, Diário de um Mago, ele ficou durante um ano, 365 dias, velho, ele indo na porta de eventos de teatro, de biblioteca, vestido de mago, com capa, para falar do livro dele, velho. Então, olha a força, porque muitas vezes quando a gente quer co-criar algo, eu quero que alcançar não sei quantas pessoas, eu quero manifestar essa realidade. Acha que é um trabalho só de ficar botando intenção, mas o criador da realidade é você também ter essa força de vontade. Isso é o co-criar. É você falar, não, velho, eu não vou esperar que venham até mim. Eu vou fazer acontecer. Eu vou ter a força de chegar, escrever um texto, todos os dias me fantasiar de mago para falar do meu livro, até isso aqui bombar e todo mundo ler. É esse poder interno que a gente tem de poder manifestar a realidade que a gente quer, véio, de co-criar a realidade. Acho que esse é o mentalismo. Né? Nós somos responsáveis por criar a nossa realidade com nossos atos, nossos pensamentos, com gestos, atitudes, tudo. Perfeito, mano. Eu acredito, inclusive, que a trindade, né? Essa trindade aí da manifestação, como você trouxe, né? Pensamento junto com o sentimento e junto com a ação, né? Unir esses três, tipo, você visualiza sentindo aquilo ali, né? Sentindo aquele entusiasmo naquilo que está fazendo e entrando em ação, né? Olha como você trouxe, né? O exemplo do Paulo Coelho, ele entrou em ação e com certeza ele estava entusiasmado demais para vender o livro dele ali. Ele estava realmente se sentindo, né? Exatamente. Em fazer aquilo. É a obra dele, velho. Tá ali divulgando a obra dele, né? E não é à toa que tem um resultado, né?
no magnetismo, né, ele traz a ideia de que para você fazer uma cocriação, por exemplo, você vai escrever uma carta ao universo daquilo que você quer, você precisa botar o preço que você vai pagar, né? Você precisa assim, ó, eu quero chegar ali a atingir 10 mil reais em tal data, e para alcançar isso eu vou fazer isso, 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 isso e isso, e vou alcançar através disso, né? E diariamente fazer aquilo que se propôs a fazer, né? E entra o compromisso aí consigo mesmo na manifestação, né? Então entra aí na parte da ação. Perfeito. Perfeito. E aí acho que Nossa, vamos primeira lei, né? Primeira lei, bem abordada aí pelos três alquimistas. E a segunda lei é o princípio da correspondência, né? E eu acho que, assim, o princípio da correspondência é algo que me marcou muito, né? Eu passei por um processo de cura muito forte, que em determinada época, assim, na minha vida, eu estava sentindo, assim, tem uns 4, 5 anos isso, uns 5 anos atrás, né? Foi um pouco depois que eu comecei a experimentar as medicinas da floresta, comecei a consagrar ayahuasca, rapé e tal. E eu senti assim, um vazio assim, mas não... Era um vazio diferente, sabe? Não era questão emocional normal, assim. Eu comecei a expandir muito minha mente, estudar muito o universo e toda a grandeza do universo e como a gente era pequeno perante a uma estrela, por exemplo, né? Botar um vídeo comparando o tamanho da Terra com o tamanho do Sol, é tipo um grão de areia. Aí você pega a maior estrela da galáxia, não passa de um nada, sabe? Aí você compara com a galáxia. Aí eu comecei a ficar pensando, pirando muito nisso, assim, né? Aí ficava estudando isso e tal, e o tamanho do universo. E aí eu comecei a ter essa sensação que, assim, nada que eu faça tem relevância, porque eu sou muito pequeno aqui perante o universo. Tipo, como é que eu vou querer pedir alguma coisa, esperar alguma coisa do universo, como se ele, né, ou Deus, ou Criador, o que você quer chamar, liga pra mim se tudo tem esse tamanho todo e eu sou tão pequeno perante a tudo, então, sabe? E aí o que me curou foi exatamente esse princípio de entender que o que está em cima é como o que está embaixo. E não existe maior ou menor. Tudo tem seu tamanho devido no universo. Então, uma formiga ali, um átomo, uma bactéria, qualquer coisa que você queira comparar, ela está no tamanho dela devido na hora que ela devia estar, né? Então, essa correspondência assim me curou de uma forma muito profunda, né? Por quê? Porque eu comecei a dar significado para aquele meu momento de vida que eu não achava significado, porque eu achava que não só eu, mas a Terra toda e todos os seres humanos eram muito pequenos perante o universo e que não importa o que eu ia fazer, ou falar, ou realizar, ou não realizar, ou tanto faz, sabe? Eu ficava com essa sensação muito forte. E ao entender que as minhas ações aqui também repercutem numa coisa muito maior lá em cima, né, e vice-versa, eu pude me curar dessa sensação, assim. Massa, velho. Massa. Muito bom. Tudo faz parte do equilíbrio maior, né? Para mim, assim, a correspondência veio muito quando eu entendi que do micro ao macro, né? Então, das pequenas coisas que eu faço no meu dia a dia, isso também reflete em coisas maiores, né? Então, hoje eu percebo claramente, quando eu vou escrever, a minha clareza nas ideias só vem a partir do momento que eu arrumo a mesa, sabe? Tipo, eu preciso ter alguma mesa arrumada para começar a escrever. Enquanto tá bagunçado, as minhas ideias também ficam bagunçadas. Eu vi que, principalmente num estudo um pouco mais assim do mundo espiritual, eu vi que da mesma forma que acontece em guerra aqui no plano físico, no astral também tem guerras, e guerras de seres, né, galácticos, então também acontece. Da mesma forma que aqui, às vezes, a polícia tem que entrar em um lugar para poder socorrer alguém, resgatar de pessoas que querem fazer o mal, isso também existe seres, né, de proteções, também no campo do sutil, do eterno. Então, meio que tudo que se manifesta aqui no físico, em alguma proporção, também tem lá. Da mesma forma que tem hospitais aqui para ajudar a gente a curar nosso corpo físico, quando a alma desencarna, a depender do nível de consciência dela, padrão vibratório, também tem um hospital lá no astral, né? Os filmes Chico Xavier falam muito disso, assim, mostram, né, esses exemplos.
Então, realmente, o micro ao macro, se você quer ter sua vida organizada, com mais clareza, como que tá, né, o seu arredor? Como é que tá o seu guarda-roupa? Como é que tá a sua cama? Como é que tá seu quarto? Como é que tá a sua casa? Tudo né? Tipo, se você quer se sentir mais merecedor, se você acha que você precisa de uma prosperidade maior material, como você está cuidando das suas coisas, né? Será que o celular que você comprou, você está cuidando, você está jogando ele de qualquer forma? Isso também reflete o seu merecimento, né? O micro Demais, ao macro. demais, demais. Cuidado. É aquilo de valorizar a coisa pelo valor da coisa, né? Não pelo Apego. preço ou pelo apego, né? Acho que foi Lúcia Helena que trouxe um exemplo uma vez que a menina tava alguém desperdiçando água. Aí a mulher falou, pô, por que desperdiça água? A natureza pode tá precisando de água e tal. Pode faltar água pra gente. Então é como se naquele argumento ela estava preocupada que vai faltar água para elas, mas não necessariamente pelo fato de dar importância devida, porque a água merece a importância, né, de você valorizar ela pelo que ela é, né, por tudo que ela oferece para a gente sem pedir nada em troca, né? Então reconhecer o divino em tudo, né? Reconhecer o sagrado em tudo, né? Perfeito. Se tudo tem uma fagulha divina, né? Se tudo tem uma manifestação divina, porque eu não, né? É como se eu estou usando uma colher, ela não está aqui para me servir por algum motivo. Ela está aqui me servindo, mas não existe diferença quando a gente começa a entender que tudo é o todo, né? Que inclusive esse é um dos conceitos que o Caio Balion traz, inclusive antes de trazer as leis, ele traz esse conceito do todo, né? Que o todo, tudo está dentro do todo, não tem nada que esteja fora do todo, né? O todo é a manifestação divina, então não existe nada fora disso. E dessa mente infinita, vivente, né, dinâmica, que cria, que continua se expandindo, né? Estamos dentro desse contexto, né? Então, valorizar pelo aquilo que ela representa, pelo que é, e não pelo meu interesse em relação àquilo, né? Então, é o que vai da correspondência, né? Quando eu valorizo aquela outra coisa, para entender a importância daquilo na vida, eu também estou me valorizando, né? Reconhecendo em mim esse sagrado também dentro de mim, né? Porque é correspondência, o que está fora, o que está dentro. Exato. Né? Então, manifestar a partir de dentro, né? A partir do que eu sinto, que aí ao redor passa a mudar, né? A correspondência também vai muito disso, trazendo um outro ângulo, né? O que está dentro é como que está fora também, né? Então, eu mudando internamente, o externo passa a mudar também. Claro. Eu lembro de uma passagem que aconteceu comigo uma vez. Eu estava querendo me desvencilhar da opinião dos outros, né? E aí eu participei de um curso e tal, de um coach que falou, velho, você precisa não julgar os outros para você não se sentir julgado. Quanto menos você julgar o outro, menos você vai se sentir julgado. E aí uma das atividades desse curso era tipo você ir andando pelo shopping e não julgar ninguém. Não julgar ninguém. E aí eu ia na minha mente aqui, eu não julgo ninguém, todo mundo tem o direito de ser o que eu não julgo ninguém. Impressionantemente, eu comecei a me sentir mais livre, né? Comecei a me sentir melhor, porque eu mudei dentro de mim aquele estado de um cara julgador. Correspondente, Eu né? deixei de me... Exato. Então, foi a correspondência. Eu trabalhei dentro de mim para o externo mudar. Correspondeu aquilo que eu estava vibrando dentro de mim, né? No micro da sua mente e no macro, né, das relações humanas. Exato. Exatamente. E aí o terceiro princípio, né, que a gente vai abordar aqui é o princípio da vibração. E o princípio da vibração assim, é muito interessante porque a própria física está revelando cada vez mais isso, né? A gente tinha uma clara ideia que as coisas eram matéria ou energia ou vazio, né? A gente, na física clássica, assim, bem antiga, né? De Einstein. E aí, quando a gente vai aprofundando, a gente começa a ver que tudo vibra. Né? Os elétrons, os átomos, toda a matéria que a gente identifica como matéria, como algo sólido,
tá vibrando o tempo todo. Isso na física, não é eu acho, está na física e é comprovado que é assim, né? A questão é que como a gente percebe e a gente lida com as vibrações que estão à nossa volta e com a nossa própria vibração. O princípio da vibração, para mim, você lidar bem com isso, controlar bem isso, dominar isso, tem muito a ver assim com os estados mentais e emocionais que você entra, sabe? Que quando você tá naquela energia de raiva, de ódio, de querer... É uma vibração que você está entrando. É uma vibração, quando você está na energia da alegria, da felicidade, do amor, é outra vibração que você está entrando. Então, o princípio da vibração é entender que tá tudo vibrando o tempo todo. Que tipo de vibração eu quero estar, sabe? Vitone está em qual vibração, Vitone? Fala aí. Vitone chegou aí, ó. Pergunta o código, ele está na vibração do código. Da programação. Da programação, a vibração dele é essa. Porque eu tava vendo hoje, acho que foi esses dias aí, um vídeo, velho, que rolou assim, que chegou, tipo, meio que um assaltante, velho, no meio de um bar. Aí na hora que o cara chega, velho, ele anunciou, tipo, é assalto, não sei o quê, pegou a arma e tal. Aí todo mundo no bar ficou desesperado, assim, deitou com a mão na cabeça. E tinha um cara, velho, que ele tava no celular. E, tipo assim, ele tava tão dentro do celular dele, assim, fazendo não sei o quê, que ele não ouviu nada, velho. Então a galera toda se abaixou, ficou desesperado, o cara foi roubando um por um. O cara passou do lado dele, velho, e absolutamente não fez nada, como se ele tivesse totalmente invisível, velho. Invisível. E foi, tipo assim, coisa de 5 minutos o assalto rolando e ele lá. Quando o cara vai embora, alguém fala uma coisa com ele, ele olha assim ao redor, tipo, não entende porque tá tudo revirado, porque o pessoal tá caído. Aí eu fiquei, velho, que viagem isso, né, velho? Como que essa parada pode ser quando você tá em outra vibração, se seus pensamentos estão um pouco mais elevados, você realmente pode ficar invisível, né? Tem até aquele livro, A Profecia Celestina, que fala sobre isso, né? Se você, às vezes, está no medo, na vibração baixa, você está na frequência, né? É a frequência que você bota da rádio, que você vai conectar naquela frequência. Se você aumentar a sua frequência, já vai para outra. Então, realmente, os padrões vibratórios, a gente não vê, né? Algumas feixes de luz que batem na nossa pele, mas estão lá, não é porque a gente está vendo que não está acontecendo. Então, da mesma forma, se a gente realmente bota essa lente, né? De estar um pouco mais positivo, de estar com um estado emocional mais, né, mais agradável, de estar com sentimentos melhores, mais altruístas, você realmente vibra numa frequência que talvez isso te imune de uma doença, vai te imunir talvez de uma situação perigosa, uma situação que poderia te fazer mal, porque realmente a sua vibração está em outro patamar. Então você acessa outras circunstâncias, né? Perfeito. Exatamente, velho. Vibração, né? Como o Boleta trouxe aí, né? É transmutação de verdade. Você conseguir, muitas vezes, virar uma chavinha, mudar a sua forma de pensar e imediatamente se sentir diferente em relação àquilo, né? De eu conseguir alterar a forma como eu estava pensando sobre determinada situação e aquilo mudar radicalmente o meu estado emocional. Realmente uma alquimia, né? Você conseguir fazer isso. Só que para fazer essa virada de chave, muitas vezes a gente tem que duelar com o nosso ego, né? A gente tem que abrir mão dele, né? Falar, oh, não faço que provar que eu sou nada, eu quero enxergar aqui a verdade, ou então estou aberto para os aprendizados em relação a isso. E você consegue sair de um estado mental de uma resistência muito tempo que te coloca para baixo, para um nível de estado emocional mais sereno, mais tranquilo. O que é que vocês fazem para aumentar a vibração de vocês? Música, esporte, atividade, mexer corpo, conversar, né, com amigos, é terapêutico também, você parece Natureza que resultado, natureza. Beleza. Música para mim é algo vídeo forte. de humor. Porque isso, velho, é tudo um estado, né? Se eu estou numa vibração baixa, eu não consigo acessar, muitas vezes, as respostas que eu preciso, né? Ou as soluções que eu preciso, porque eu só estou enxergando dificuldades, né? Estou numa vibração que não aparece a saída.
Então, muitas vezes eu preciso me isolar, recuperar minha vibração, fazer coisas que me deixam bem, elevar esse estado de espírito. E aí, a partir desse lugar, fica mais fácil de eu encontrar as respostas, de encontrar soluções. Perfeito. E os caldos? E o quê? Vitor perguntou aí, os caldos? Nem tô vendo o Vitônia daqui, nem vi. Ninguém toma caldo aqui não, Vitor. Ah, os caldos do prego, né? Tá certo, prego. Vamos pro quarto, vai. Quarto princípio. Boa. Massa. E acho que indo aqui pro quarto princípio, né? Que é o princípio da polaridade, né? Que eu lembro muito assim de quando a professora Lucilene ela fala do pêndulo, né? Que muitas vezes, quando você não percebe, você acaba indo para extremos com esse princípio da polaridade. Então, normalmente, quando você está naquela euforia de uma festa muito massa e tal, e tá todo mundo, e se alegra muito, e bebe muito, e faz tudo muito, e se acaba, extravasa tudo, no outro dia você tá como? Aquele negócio, dá. Porque é o princípio da polaridade se manifestando, saca? Você foi de um extremo a outro, né? Quantas pessoas assim já passaram de radicais comunistas para radicais direitistas? Tem vários casos aí de presidentes de não sei o que lá. Por quê? Porque eles estavam no princípio do extremo. O ser comunista ou ser direita era só um detalhe. Aquele formato, a polaridade dele estava no extremo. Né? Então, ele podia ficar ali naquele extremo, mas se saísse, ia ser para outro extremo também. Né? Sim, exatamente. Então, tá muito atento assim em quais pêndulos a gente está entrando, né? Ele fala que os extremos se tocam, né? Ele fala os extremos se tocam. Tipo, uma direita extremista vai acabar sendo muito semelhante a uma esquerda extremista, né? O nível na forma de atuar, né? Porque os extremos se tocam, inclusive. Então, é justamente como o Bola falou, você neutralizar esse movimento do pêndulo, mais equilíbrio. Né? Claro que na vida a gente vai mais para um lado, mais para o outro, mas buscando sempre esse ponto, né? O sweet spot, né? Que é aquele ponto bacana ali de você estar em relação às situações da vida, né? Então, trazer a presença, né? O que está me tirando mesmo do sério, que eu fico muito assim, então tem alguma coisa ali, né, que eu posso trabalhar para não ir muito para o extremo, né? Exato. Eu acho que a polaridade também vem para mim muito essa questão da dualidade, né? E acho que é o que Bola fala, assim, porque realmente eu lembro de dias, né? Principalmente quando eu tava nessas festas, assim, que tal, bebê, não sei o quê. Eu chegava, hoje foi o melhor dia da minha vida, velho, que alegria, aquela coisa assim, extrema, eufórica. Eu tava no extremo, velho. E aí, eu tava numa bad, velho. Uma coisa assim, tipo, pô, velho, que coisa chata, que nada faz sentido, tá ligado? Então eu percebi isso claramente acontecendo para mim, sabe? De sair de um ponto e para o outro. E eu acho que a dualidade tem um pouco disso, dessa polaridade, né? De você, às vezes, até no ambiente mais espiritual, a pessoa que fica muito nessa questão da luz, traz próprias sombras, tá ligado? Acaba negando. Então você tá indo para o extremo, então é muito fácil depois você cair nas suas sombras, porque você não olhou para elas. Agora, se a pessoa sabe integrar, ela sabe o caminho do meio, né? Ela reconhece as sombras dela, quer ver a força da luz que ela tem também, então ela consegue unir, né? E aí, nesse ponto de centramento que você falou, para esse ponto de equilíbrio, Caetá, aí sim, a pessoa consegue caminhar com mais firmeza. Então, a gente tem que estar atento, porque realmente existem os extremos, mas muitas vezes são dois lados da mesma moeda, né? Então, o cara que é muito radical para um lado e o cara que é muito radical para o outro, às vezes eles estão falando a mesma língua, velho. Então, só ter essa consciência de não achar que um extremo é melhor que o outro. Pelo contrário, velho, sempre é o caminho do meio, sempre é equilíbrio. Perfeito. E fala que, tipo assim, na polaridade, né? Não é que uma coisa é diferente da outra, elas só
é como se ela fosse a mesma coisa, mas em graus diferentes, né? Por exemplo, frio em relação à dualidade, né? Por exemplo, frio e calor, né? Eles não são diferentes, os dois são temperatura, só que um é mais para um lado, outro é mais para o outro. Então, isso serve muito até para a gente, né? Quando a gente quer fazer nossos pedidos, nossas bruxarias ali de se conectar com nossa força, a gente fala, pô, eu quero não ter medo disso. Para que eu vou pedir para não ter medo de algo se eu posso pedir coragem em relação a Perfeito. isso? Inclusive, até Né? o calor, o frio é a ausência de calor, né? Exato. Então, não se diferem, é a mesma coisa. Então, se eu Verdade. estou de determinada forma, eu estou triste, por exemplo, eu vou buscar coisas que vão me levar para o lado da felicidade, as coisas que me fazem feliz, para eu ir caminhando novamente nessa escala para ir para o outro lado. Né? Então, às vezes, se eu estou muito eufórico em relação a alguma coisa, ou vou buscar me equilibrar coisas que para eu conseguir voltar de novo para esse ponto, né? Para esse ponto do meio, né? Perfeito. Isso aí, velho. Muito bom. Exatamente. Exatamente. E o Estamos outro indo, tamo indo princípio bem, é o hein? quinto, Vamos lá. né? Indo bem, indo Falar o bem. trabalho É o em 40 princípio. minutos é desafiador. É bem Mas vamos desafiador, buscar. porque cada princípio desse é uma live, no mínimo. É uma live só. Tamo Só bem. falar do todo aqui são 7 lives. O outro princípio é o princípio do ritmo, né? O que é o princípio do ritmo, assim, significa para vocês? Tá. Esse, para mim, assim, é o que eu sinto um pouco mais de dificuldade de saber explicar. Mas o que eu vejo é que o ritmo tem a ver muito com você respeitar o ritmo das coisas, o ritmo da natureza. Porque tudo tem um ritmo, né? E aí me vem muito aquela imagem da onda do mar, né? Que ela tem um ritmo dela, né? Que ela vem e depois ela volta. Ela vem e ela volta. Então, se você entende que tudo na vida é feito de ritmo, de ciclos, você pode respeitar isso ou saber navegar nessa onda, né? Então, acho que até as estações falam muito disso, né? Tipo, existe ali o verão, depois do verão vem o outono, vem o inverno, enfim. Tudo isso tem um ciclo da natureza que a gente pode respeitar, que a gente pode ter a sabedoria de ir junto para não querer travar esse ritmo que já acontece naturalmente, entendeu? Então, da mesma forma, na nossa vida, às vezes a gente quer atropelar algumas etapas, né? A gente quer acelerar o ritmo para algumas coisas. E geralmente isso não é sustentável, né? Porque quando você quer meio que fazer algo assim muito forçado, que você não está respeitando o ritmo das coisas, é aquela história, né, de você estar plantando ali um morango e você não está deixando o morango nascer com, né, com toda a sua beleza, com toda a sua força. Você já quer tirar antes do tempo, pegar ele, e pronto, você acabou de matar o morango que você estava plantando com todo carinho. Então, você perdeu ali o ritmo das coisas. Então, acho que é isso. Também, de novo, acho que todas as leis meio que se relacionam, mas acho que o ritmo é muito de respeitar o ciclo das coisas. Massa. Perfeito, irmão. Eu acredito que é muito em relação a ciclo, realmente, né? Você disse tudo. Acho que o universo é cíclico e é preciso respeitar cada momento dele, né? É como se existe. Se a gente for olhar aí os impérios que já rolaram, né? Tudo tiveram o seu momento lá em cima, mas uma hora vai cair, porque nada é para sempre, né? Tudo passa, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ritmo, né? Então respeitar esse ritmo, né? Não adianta de plantar uma flor e querer que vire uma árvore logo, né? Plantar uma árvore e querer que ela já... Não, é respeitar as cadências e aí trazendo para a gente, né? Porque normalmente eu tiro por mim, eu normalmente fico muito crítico comigo mesmo e tal, e muitas vezes não respeita essa sementinha que está sendo plantada, que está sendo regada, né? Que vai desabrochar, né? Que vai ter o seu lugar ao sol, como todo mundo busca, né? E eu preciso respeitar cada etapa, cada fase, cada momento, sempre, né? Dando o seu melhor, só que entender que tudo tem o ritmo, né? Não adianta eu querer começar um negócio agora e querer que o negócio já desponte e traga resultados incríveis, que isso leva à frustração, isso leva a desânimo. Então, respeitar o ritmo daquilo ali, entender que tudo é um processo, tudo é uma fase, né? Acho que consegue ilustrar bem, né, esse princípio, né? Massa. Massa, né? Massa. O ritmo, assim, para mim, eu lembro de um filme que eu assisti há um tempo atrás, assim, quando eu era pequeno, assim, que era um filme que tinha até o Jack Chan, né? E aí nesse filme era ele meio isolado, assim, vivendo
indo para uma aldeia chinesa depois de perder uma guerra, sabe? E ele chega nessa aldeia chinesa e ele encontra uma mulher que é cega e começa a ajudar ele, porque ele chega lá comigo como um mendigo e tal. E ela oferece casa, comida, trabalho para ele e tal. E ele ficou muito agradecido, né? E aí ela mostra a possibilidade dele trabalhar no campo, que faz parte lá da fazenda lá dela, né? Só que é uma fazenda comunitária, né? Não é dela, assim, é da comunidade. E aí ela mostra assim, ó, você tem que, para plantar arroz, você tem que pegar isso aqui, botar, enfiar no chão e rodar assim a mão e pronto. E aí você faz isso, aí é uma água meio lamacenta, assim, sabe? E aí tem várias fileiras de pessoas plantando arroz numa coisa meio lamacenta, assim, né? Que cobre a água, meio que cobre até quase o joelho, assim. E aí ele bota a mão e ele olha assim, tipo assim, eu vou ser a pessoa aqui que mais vou plantar, sabe? Ele chega com aquela mentalidade assim, de não, eu vou ser o cara que mais vou produzir, assim, tipo, em agradecimento a ela, assim, né? Por estar ajudando ele e tal. E aí ele começa a plantar no ritmo da galera e tal. E aí tem uma hora que tá tudo nublado e o sol se abre e vem luz para as pessoas que estão no campo plantando. E aí nessa hora, todo mundo para que está plantando, olha para o sol e respira. Daqui a pouco passa uma nuvem e sai o sol. E eles continuam a plantar. Aí nessa hora ele olha assim, o Jack Chan, ele olha assim, tipo, oh, não vou ficar parando toda vez que o sol abrir aqui na minha cara, sabe? Tipo, eu sou o cara que vai plantar e olha com a cara, tipo, assim, de desdém, assim, para as pessoas que estão fazendo isso. E continua plantando ali, vem a sol, sai sol com toda a força possível e vai. E quando ele vê, ele já está muito à frente de várias pessoas. Só que aí depois, no outro dia, ele olha pela janela e tá essa mulher cega que ajudou ele replantando tudo. Porque tudo que ele tinha plantado ali na pressa não vingou nada. Enquanto os outros que estavam respirando, recebendo sol, conectando, tava ali naquele ritmo e tava ali tudo bonitinho. E ele naquela pressa de produzir mais, fazer tudo. Acabou que a mulher que ele mais queria ajudar teve que estar replantando tudo sozinha. Então, acho que essa cena descreve muito, assim, além do ritmo, assim, pra mim. Com certeza, com certeza. Uma reflexão, né, velho, pro modo de vida que a gente vive, né, muito acelerado, que não respeita o ritmo das coisas. Muito massa, mano. Massa. Vamos lá. O penúltimo é o princípio da causa e efeito. É um princípio, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Tudo que vai e volta. Sentiu na pele já. É o mais conhecido. É o mais conhecido aí. Ação e reação, velho. É o karma. Exato. É o karma, exatamente. É o karma, né? É aquela parada, tipo assim, o próprio livro fala assim, todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida, não identificada. Então, se aconteceu, é porque algo causou, né? Exato. O que a gente chama de acaso é porque a gente não reconhece, beleza? A gente chama de acaso ali, não sabe dizer por que aconteceu, a maioria das coisas a gente não sabe dizer por que aconteceu, mas e também isso... alguma coisa causou aqui, não causou. Exato. E acho que também isso vem muito com o discurso da igreja, principalmente, né? Que a igreja, às vezes, a narrativa delas é muito do pecado, né? Como se existisse um criador que vai punir, que vai culpar você pelos seus erros. Mas, na verdade, você entende causa e efeito, velho, essa lei aí, você percebe que, na verdade, não tem ninguém querendo te punir, velho. Na verdade, não tem ninguém te julgando, não, velho. Só que tem uma lei universal que tá aqui, que ela acontece. Então, a depender dos seus atos, você vai ter as consequências. Mas não porque você é bom ou ruim, porque alguém quer te punir, não, velho. É só uma forma da lei continuar. É só consequência. Então, ó, consequência. Você que agiu dessa forma, você que escolheu esse caminho. Então, saiba que se você tá plantando ódio, plantando rancor, raiva,
naturalmente você vai atrair situações assim para sua vida. Vai voltar para você isso. É natural, é da lei da causa e efeito, ação e reação. Simples. É isso, é tipo uma pessoa dar um murro na parede com toda a força, sabe? E aí ela olha pra mão dela que tá sangrando e, porra, Deus me puniu. Não, pô, você que deu um murro na parede com toda a força, e você sabe que a parede é dura, você sabe que vai quebrar sua mão e você mesmo assim dá um murro na parede. Entendeu? Não foi um pecado dar um murro na parede, mas você vai ter a consequência de ter sua mão quebrada. Perfeito. Essa lei me lembra aquela coisa, né, de que, tipo, em outra forma de dizer, né, uma expressão, que Deus é tão bom, que lhe dá até aquilo que não vai lhe fazer bem pelo fato de você estar pedindo, né? E como é que ele interpreta isso? Pela sua vibração. Então, a causa e efeito também da forma que você está vibrando. Se está vibrando aquilo, você vai receber mais daquilo, né? Então, é que o universo é tão bom que vai lhe dar, inclusive, aquilo que vai lhe prejudicar, porque você está pedindo aquilo, né? Então, quando a gente começa a entender isso, que tudo é ressonância, né? Trazendo para uma linguagem um pouco mais científica, digamos assim, né? Da ressonância do que vai realmente fazer com que você se afine ali, né? Que atraia para você com esse magnetismo, é o estado que está vibrando. E isso é uma ação também, né? Nossa vibração é uma ação. Né? Então, quanto a depender de onde eu esteja, eu vou receber mais daquilo. Por isso que, por exemplo, eu fico na bronca muitas vezes com religião, né? Que muitas vezes coloca a pessoa para fazer uma oração num estado de vítima, no estado de incapaz, né? No estado de, meu Deus, eu não consigo, vou deixando as mãos do Senhor, e por aí tira a responsabilidade e coloca lá na mão, né? De, sei lá, das contas de quem é que ele bota a mão lá, né? Que ele oferece aquilo. E, na verdade, tira o seu poder de agir, né? Porque coloquei nas mãos de Deus e existe o lado bom de você colocar nas mãos de Deus, de você soltar aquilo, mas é uma distração ativa. Você está fazendo aquilo por um propósito, para você não enrijecer. Mas o fato de você tirar a sua responsabilidade e rezar naquela posição de vítima, você vai atrair mais vitimismo, você vai atrair mais situações para você se sentir vítima, né? Porque está se colocando ali. Acho que não tem como a pessoa galgar na escala do ser se não tiver alta responsabilidade, né, velho? Você tem que ser autorresponsável pelos seus atos, velho. Por tudo. E é o que você falou, às vezes a pessoa tá agindo de forma inconsciente, ela nem sabe, mas tá tendo. Seja na vibração dela, seja em alguma atitude que ela não tá percebendo, mas tá. Então a lei é pedagógica, velho. Tipo, se tá fazendo isso, vai atrair. É simples. Mas é interessante isso, porque às vezes até numa visão espírita, né? Às vezes a pessoa tá passando um perrengue nessa vida aqui e ela fica, tipo, tentando entender, pô, mas por que eu não fiz nada disso e tal? Mas você começa a perceber que você é uma alma que já teve outras vidas, então, às vezes, aquilo que você está vivendo hoje é consequência também de atitudes anteriores. Então, às vezes, você está com um problema muito grande financeiro, uma coisa assim que você está tendo que passar por uma situação de provação, e você não entende por quê, que você não plantou isso, e fica reclamando, questionando o Criador, enfim. Mas será que em outra vida você teve muito dinheiro e não soube usar esse é o poder? Usou de uma forma para manipular as pessoas, para corromper? Não sei. Mas se você está tendo alguma coisa hoje, é porque surgiu de algum lugar. Não veio do nada. Nada veio do nada, né? E aí, para a gente finalizar aqui, né? Tem mais alguns minutinhos da live cair aqui e acabar. Princípio do gênero. Né? E o princípio do gênero, acho muito interessante, assim, que lida muito com essas questões do masculino e feminino, né? Da integração desses dois. E que tudo tem esse yin-yang, né? Tem essa questão do masculino fecundando e o feminino, o masculino fecundando e o feminino gestando, né? É um princípio que trata da geração, da regeneração, da criação de uma coisa nova. Então, o que a professora Lucilene traz muito, né? É que muitas vezes, muitas coisas que a gente está na cabeça foi fecundado por outras pessoas ou por outras organizações. Então, aquela ideia que a gente está aqui, para eu ser feliz, eu tenho que ser, eu tenho que ser assim, né? Isso aí foi uma coisa que você está gestando, mas quem fecundou, quem colocou aquela sementinha,
foi outra pessoa. Não foi você mesmo que colocou a sementinha em si, sabe? E você ficou gestando, gestando, gestando aquilo até se tornar uma coisa gigante e muito importante na sua vida. Uhum. É isso mesmo. E acho que essa questão do gênero, né, é entender que tudo tem o seu lado feminino e masculino, né? Essas duas forças, essas duas energias. Inclusive nós, todos, seres humanos, né? Porque às vezes as pessoas acham que, eu sou homem, não tenho energia feminina. Tem, todo mundo tem. E na verdade, é esse equilíbrio, né? De você saber usar a força das duas. Então, se é na energia feminina, que você sabe usar sua sensibilidade, sua intuição para gestar seus projetos, para criar, né? E da mesma forma, essa energia masculina para você fazer acontecer, para ter mais ação, para colocar aquela coisa mais de materializar realmente a determinação. Mas tudo tem um equilíbrio também. Você precisa das duas forças, você precisa estar integrando elas. E você precisa reconhecer nas coisas o masculino e o feminino. Porque se você estiver só em um, você acabou também desviando um pouco, né? Você está num excesso. Mas, na verdade, é você entender que se tudo tem esse princípio do gênero, é você reconhecer o feminino e o masculino e saber usar nas situações o melhor de cada. Perfeito. Exato. E e isso gera também certas confusões, né? Esse princípio, né? Por exemplo, as próprias eras dos calendários, né? Do astral. Nós vivemos uma era agora de peixes, por exemplo, que o princípio masculino era quem estava regendo, né? A nossa existência aqui, né? Que foi a da força, da dominação, do controle. E agora estamos numa mudança de era, né? Que estamos entrando na era de Aquário, que é uma era que a sua essência é mais da energia feminina. Então, nós estamos sendo convidados, como seres humanos, a despertar ainda mais a nossa energia feminina, né? Que é a energia da intuição, da gestação, da criação. E isso todos os seres humanos, homens e mulheres, né? Então, isso acaba gerando muita confusão, inclusive, por parte dos homens, né? Que está começando a entrar em contato com suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. E foram ensinados, muitas vezes, que só a mulher que pode expressar seus sentimentos, que pode entrar em contato com suas emoções, que o homem tem que ser duro, firme, não pode sentir, não pode chorar, não pode... Enfim, e isso acaba gerando muita confusão, né, nesse universo masculino que Desequilíbrio, foi né? muito distorcido, né? Um desequilíbrio. Então, a gente entender que estamos nessa mudança de era e essa mudança de paradigma, de padrão, permite que a gente entre em contato mais com essa energia feminina dentro da gente de uma maneira mais fluida, mais em paz, sem resistência, porque esse está sendo o trabalho, né, de reconectar com essa força, porque vai ser essa força feminina que vai empoderar agora, que vai estar regente nesse momento, né? E você entender que dentro de toda mulher tem um aspecto masculino, dentro de todo homem tem um aspecto feminino, isso elimina essa confusão, essas distorções, e ver, não, eu posso sentir, eu posso abraçar isso, né? Eu posso conversar sobre isso, né? Eu posso sentar, calar, Com silenciar, resistência. meditar, né? Tudo isso, né? Ah, Então, exatamente. eu realmente... Perfeito. Então, é um Exatamente. princípio, né, que tipo polo masculino, polo feminino, polo positivo, polo negativo, tá em tudo, né? O Sol e a Lua estão aí, né? O Sol com sua expansão, constante expansão, emitindo luz a todo momento, né? Fecundando as plantas com sua luz, com a gente, né? Inclusive. E tem a Lua que é aquele magnetismo, né? Que mexe com as marés. Então, um princípio ativo, outro passivo. A Lua recebe a luz do Sol e transmite. O Sol, ele mesmo envia, né? Então, e isso rege também, nós temos nosso Sol, nossa Lua interna, né? Tudo que está no externo está no Arroba. interno. Arro. Arroba. Massa. E fechando agora, né? Acho que vai acabar em alguns segundinhos. Já está por lá É, de novo. É um desafio, né? A gente está conseguindo compartilhar tanto conteúdo em pouco tempo assim. Mas mensagem final aí para a galera. Quiser começar, Caeta? rapaz, mensagem final aí, a Biozeta caiu, né? Mensagem final para a galera aí é que... 20, alguns segundos, bora lá. Pronto, então, se eu puder dizer alguma coisa rapidinho para você, seria
busque se conectar melhor com sua mente, porque o universo é mental, e o universo da sua mente é quem dita a sua realidade. Se empodere disso. Mensagem final, busca autoconhecimento.